Olá, meus alunos, boa tarde, como vocês estão? Meus queridos, resolvi fazer esse vídeo para trazer uma rápida revisão do nosso capítulo 2, certo? Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu espero que vocês estejam atentos para que a gente consiga revisar todos os conteúdos. O capítulo 2 vai falar sobre potências e raízes, potenciação e radiciação, perfeito? Por questões de direitos autorais, eu não posso trazer ao certo o conteúdo da nossa apostila, mas eu marquei aqui, ó, nós teremos na nossa página 23 da apostila todas estas informações. Mas vamos lá. Potenciação, nós devemos lembrar principalmente das propriedades da potenciação. Lembrar que qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Isso a gente até demonstrou em sala. Se eu tenho 1 elevado a qualquer potência, vai dar 1, porque, por exemplo, se fosse 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, continua sendo 1. Da mesma forma, o 0 elevado a qualquer potência vai dar 0. E, lembrando que se eu tenho uma potência que está sobre uma fração, a minha fração, tanto o numerador quanto o denominador, recebem aquela potência. Da mesma forma, isso acontece com as raízes, lembrem dessas propriedades. E quando eu tenho uma potência negativa, lembrem então que a minha fração vai se inverter. O A vem para baixo, o B vem para cima. E aí, no caso, o meu sinal fica positivo. Perfeito? E como na anterior, eu tenho o N vai para a potência do B e vai para a potência do A. É o que nós temos aqui. Então, para a gente resolver rapidamente essas questões, a 12 elevado ao quadrado nós sabemos que é 144. Menos 15 ao quadrado, agora vai as nossas dicas. Quando eu tenho, deixa eu até deixar aqui ainda, quando eu tenho um expoente par, isso aqui é a mesma coisa que eu ter menos 15 vezes menos 15, e na nossa multiplicação, menos com menos dá mais, 15 vezes 15, 225. Em continuação, eu tenho um expoente zero, lembrem que qualquer número elevado a zero é igual a 1. E da mesma forma, 0 elevado a qualquer número, vamos voltar ali para a gente relembrar, 0 elevado a qualquer número continua sendo 0. Perfeito? Agora eu tenho um expoente negativo, lembrem que há uma inversão e esse meu expoente ele também é par. Primeira coisa que eu vou fazer é resolver o sinal do meu expoente, que ele está como menos 2. Como que eu vou fazer isso? Então eu inverto, lembro que aqui embaixo é como se estivesse sobre 1, então vai ficar 1 sobre 8, trago o sinal de negativo, perfeito. Agora, o meu expoente que era negativo continua como positivo. Só que agora, como eu tenho um expoente par, esse meu sinalzinho aqui, ele vai inverter para um positivo, porque qualquer número elevado a um expoente par, como foi essa nossa questão aqui, ele vai ficar positivo. Opa, beleza. Ele vai ficar positivo, por quê? Porque nós temos um expoente que multiplicado por várias vezes ele mesmo, se for par, eu tenho sinais negativos virando sinal positivo. Beleza. Em continuidade, então, meu sinal ficou positivo por causa desse expoente par. E eu tenho 1 ao quadrado, continua sendo 1, 8 ao quadrado, 64. Esse é o nosso resultado. Quando eu tenho um expoente negativo, e esse sinal negativo, entre parênteses, vai continuar sendo um número negativo. Só que eu tenho aqui um número decimal. O que eu preciso fazer? Vou transformá-lo em fração. Eu sei que meio, seria a fração 0,5, a fração de 1 meio, certo? É uma fração negativa, como a gente traz então esse sinal, e vai estar elevado a menos 3. Em continuidade, eu continuo com o meu sinal negativo e vou inverter a minha fração, por quê? Por conta do sinal do meu expoente. E aí inverto a minha fração para 2 sobre 1, tudo isso entre parênteses, elevado agora ao cubo. Sinal inverteu a fração, o sinal fica positivo. Vou até deixar um maisinho aqui para a gente lembrar.
Precisa esse mais, professor? Não precisa. Deixa eu deixar aqui. Posso apagá-lo? Posso apagá-lo. Então, eu sei que 2 elevado ao cubo, menos 2 no caso, é menos 8. Por fim, agora eu tenho um expoente, só que eu não tenho meu parêntese, como na anterior. Então, primeiro, o que eu resolvo? Eu vou resolver o meu expoente. Então, é como se eu tivesse menos 15 elevado a menos 2, e o 15 entre parênteses. Ok? Então, para isso, o que eu vou fazer? Repito o meu sinal de negativo, esse aqui. Vou colocar, então, por conta do sinal negativo do meu expoente, vai ficar 1 sobre 15. E agora, elevado ao quadrado, mudou o sinal do meu expoente. Então, menos 1 sobre, né? Porque 1 ao quadrado é 1, e 15 ao quadrado, 225. Bom, eu dei algumas pausas aqui no vídeo, espero que não tenha atrapalhado a compreensão, mas agora para continuar outras propriedades das potências, né, vamos lembrar quando eu tenho multiplicações de potências de mesma base, base A, ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e vou somar os meus expoentes, ok? Então ficou A elevado a M mais N. Se eu tenho divisão de potência de mesma base, bom, se eu tenho agora divisão de potências de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Potência de potência repete a base e multiplica os expoentes. Se eu tenho A vezes B elevado a um expoente N, a mesma coisa, então aplico a propriedade distributiva, a minha potência vai para o a minha potência vai para o B. Então ficou A elevado a N vezes B elevado a N. Da mesma forma, se eu tiver uma divisão, certo? O meu expoente vai para o A, depois vai para o B. Então, eu tenho A elevado a N sobre B elevado a N. Por fim, se eu tenho um expoente A elevado a M mais 1, por exemplo, eu posso voltar todas as minhas propriedades. Ou seja, se A elevado a M mais 1, posso fazer A elevado a M vezes A elevado a 1, ou A elevado a M mais 2, A elevado a M vezes A elevado a 2, e assim eu posso voltar quando eu tenho esse tipo de expoente. Eu volto para a minha fração inicial. Quando eu tenho isso aqui, como é o caso da nossa última, eu posso voltar para 2 expoentes de mesma base, e por aí vai. Vamos agora ver uns exemplos em atividades. Eu tenho aqui 3x, vou apagar que não ficou legal. 3x é igual a 1 sobre 81. Olha só, para eu encontrar... Ah, não, eu vi o que foi que eu fiz de errado. 3 elevado a x é igual a 1 sobre 81. Para encontrar o meu x, eu tenho que transformar esse 81 na mesma base 3. E eu sei que o meu 81 é igual ao quê? 1 sobre 9 ao quadrado, ou melhor, 1 sobre 9 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado à quarta potência. Ok? Só que o meu 3 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 3 elevado a menos 4. 1 sobre 3 elevado à quarta potência, 3 a menos 4. Então, quando eu vejo que 3x, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 4, se eu tenho a mesma base, eu vou dizer, posso concluir que o meu x é igual a menos 4. Da mesma forma, eu tenho que x elevado a... Melhor, 5 elevado a x é igual a 0,2. O que eu posso concluir daqui? Eu sei que 0,2 é 2 sobre 10, e eu posso simplificar por 2, tanto o numerador quanto o denominador, eu vou ter 1 sobre 5. Olha só, 1 sobre 5 é a mesma coisa que 5 elevado a menos 1. E se eu tenho 5 elevado a x é igual a 5 elevado a menos 1, como a base é a mesma, eu posso concluir que x é igual a menos 1. Agora, na letra C, eu tenho que 10x é igual a 0,000 e várias vezes 1. Vamos transformar isso em notação científica, já que isso faz parte das nossas raízes. Eu sei que 10 elevado... eu coloquei para reorganizar o meu texto, para que não ficasse
tão desorganizado e acabou que ele tirou as minhas potências. Mas vamos lá. Vamos contar quantas casas a minha vírgula vai andar. Uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para eu chegar no 1. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 8. Só que esse 1, ele basicamente não interfere na minha conta. Eu sei então que o meu 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos... Quanto que eu contei? Eu falei 8 e escrevi 18? Então eu fiz errado. 10 elevado a menos 8. Então eu sei que eu tenho a mesma base, eu posso concluir que x é igual a menos 8. Perfeito? Para concluir, já que eu já tenho um vídeo muito longo, eu vou fazer somente AD e eu concluo que o quê? Eu tenho que 0,001 elevado a x é igual a 1 sobre 10 elevado a 93. Então eu concluo que o quê? O meu número aqui eu já posso trabalhar como 1 vezes 10 elevado a quanto? A vírgula vai dar uma casa, 2 casas, 3 casas. 10 elevado a menos 3, x é igual a 10 a menos 93. Posso concluir, então, que esse 1, como eu falei, ele não vai interferir. Então, a minha propriedade, potência de potência, eu sei que, então, eu vou multiplicar. É igual a 10 a menos 93. As minhas bases sendo iguais, eu posso concluir que menos 3x é igual a menos 93. Dessa forma, então, o meu x é igual menos do lado de cá, eu posso simplesmente anular esses sinais e vou concluir que o meu x é 93 sobre 3, que é a mesma coisa que x vai ser igual a 31. Perfeito? Então encerro por aqui o vídeo, muito obrigado pela atenção e logo em seguida vamos para o conteúdo de radiciação.